Vamos lá então, meus amigos. Nós vamos continuar aqui o estudo do Livro dos Médiuns, fechando esse nosso capítulo 18, Inconvenientes e Perigos da Mediunidade, a influência do exercício da mediunidade, agora sobre as crianças. Nós estudamos o item 221, algumas perguntas que Kardec fez sobre a mediunidade nas crianças, tratando do estímulo principalmente, né? Porque a gente lembra que naquela época os médiuns estavam surgindo, estavam fazendo ali os seus experimentos, estavam se desenvolvendo. Então, naturalmente, Kardec tocou nesse assunto sobre aquelas pessoas que tinham uma saúde frágil, fisicamente frágil, psicologicamente frágil, e não podia deixar de lembrar das crianças também, que algumas vezes em casa mesmo assistiam às práticas mediúnicas dos pais. Dá para a gente ter uma ideia quando a gente assiste ao documentário sobre a vida do Peixotinho. O Peixotinho ele foi um grande médium de efeitos físicos que viveu aqui no Brasil, que ele veio do Ceará e ficou lá no Rio de Janeiro até o restante da sua vida. E assistindo ao documentário que foi produzido pela TVC, tem o relato dos filhos, naturalmente porque ele já é desencarnado. Então os três ou quatro filhos davam depoimento e falavam que durante os trabalhos que eram realizados dentro da residência deles, os espíritos se materializavam, brincavam com as crianças e tudo, né? Então, algumas vezes, se espelhando na prática dos pais, na prática dos visitantes, as crianças podiam querer se aventurar também por esse caminho, de tentar por elas mesmas provocar um efeito, um fenômeno. E isso poderia ser um fenômeno material, um fenômeno físico, como poderia ser um fenômeno intelectual, no caso que Kardec lembrou da psicografia. As crianças que gostariam, por exemplo, de praticar a psicografia. E por isso, então, ele chamou atenção. E no caso das crianças que espontaneamente já manifestavam os sinais de mediunidade ostensiva, era só a questão do controle, como os espíritos orientaram. A parte da evangelização, do esclarecimento, explicar exatamente tudo o que acontece, quais são os cuidados que devem ter, o que exatamente a mediunidade exerce de ameaças sobre o médium. A criança precisa saber isso, né? Porque normalmente a criança acordando, por exemplo, durante a noite, passando por aquele susto, por aquelas ameaças, pode acontecer então da mediunidade virar, na verdade, um grande terror. Então, o esclarecimento é fundamental. Aqui no item 222, Kardec continua tocando nesse assunto, a gente vai para ele, e depois a gente vai aqui pegar mais um material que fala sobre a mediunidade das crianças. E isso é fundamental para nós, porque falamos de médiums adultos, isso é bastante comum. Isso porque nós temos nos centros espíritas, temos programas de televisão e tudo mais. Agora, quando se fala as crianças manifestando a ostensividade mediúnica, já é um campo mais delicado. Principalmente porque sempre vem envolto com aquele véu do misterioso, aquele véu daquilo que é aterrorizante, daquilo que é fantasioso. Então, nós estamos aqui estudando, né, em 3 partes esse nosso capítulo, para deixar tudo bem detalhado, pegando opiniões variadas, pegando esclarecimentos, né? No nosso encontro anterior nós falamos um pouquinho sobre a mediunidade de 3 grandes médiums que viveram no nosso meio, que vivem no nosso meio ainda, 2 deles, né, o Raul Teixeira, o Divaldo Franco e o Chico Xavier. Nós pegamos um pouco da história dele quando eles eram crianças, porque quando eles são adultos, todo mundo já sabe, né, eles sendo adultos, todo mundo já sabe, né, o que eles foram capazes de produzir, qual era a capacidade mediúnica de cada um e tudo mais. Mas quando crianças, não tendo orientação, passando por aquele preconceito, sofrendo a discriminação na escola, na família, dentro do ambiente religioso, onde foram encaminhados, que foi o caso, por exemplo, do Raul Teixeira e do Chico Xavier, que foram encaminhados para a Igreja Católica, que era exatamente ali a religião professada pelos seus pais, para que desse um jeito naquele problema. E aí então o Chico Xavier foi bem orientado, o Raul Teixeira, como eu já contei para vocês, né, aquela história do sinal da cruz. Para quem não conhece, o padre que orientou o Raul Teixeira disse que ele deveria escrever o Pai Nosso numa folha de sulfite, enrolar como se fosse um canudo, colocar fogo na ponta e sair fazendo o sinal da cruz dentro de casa para espantar os maus espíritos. E aí então ele dizia que era tão frequente as manifestações que ele pegou um calhamaço de sulfite
e começou a escrever e deixava numa gaveta. Qualquer coisa que acontecia, ele abria a gaveta, já pegava a folha pronta, e aí então simplesmente já fazia o sinal da cruz, até que chegou uma hora que quase ele pôs fogo na casa por causa dessa atitude. Então são situações assim que a gente vai vendo como funciona. Então alguns vão para o psicólogo, outros vão para psiquiatras, outros são castigados, e assim cada criança passa por uma experiência infelizmente negativa, por falta de conhecimento dessa faculdade por parte dos pais, que na maioria das vezes não tem contato com a doutrina espírita. E felizes as crianças que nascem dentro de uma família espírita, que são capazes de trazer a devida orientação. No item 222, então, como a gente estava lendo, Kardec respondeu as perguntas aqui falando sobre o inconveniente de desenvolver a mediunidade na criança, o que deveria fazer no caso das crianças que são médiunas naturais, qual a idade em que seria interessante desenvolver a prática mediúnica. Nós falamos sobre aquelas médiuns que trabalhavam com Kardec, que eram ainda adolescentes, né, e que foram encaminhadas para o auxílio nesse trabalho do desenvolvimento da codificação espírita. E aí então os espíritos informaram aqui que basta ver a maturidade, que tem adulto que tem muito mais problema com mediunidade do que a criança. Então, tornando-se adolescentes, né, começam já a receber a devida orientação. E o detalhe interessante é que as casas espíritas, normalmente, a preocupação que elas têm quando aparece um adolescente, uma criança com a ostensividade mediúnica, normalmente é fazer com que essa mediunidade seja inibida, e não de dar o desenvolvimento. Exatamente por essa grande preocupação que se tem, como ela vai reagir, qual vai ser o efeito do exercício mediúnico sobre ela. Então preferem deixá-la, vou fazer com que ela volte ao seu estado latente, numa condição de adormecimento, e quando ela atingir uma idade mais madura, e essa mediunidade voltar a aflorar, aí então ela pode ser encaminhada para a prática. Né? Então, temos ali cada casa espírita com uma conduta diferente, e a gente vai ver um pouquinho mais sobre alguns depoimentos sobre esse trabalho também. Mas Kardec ele começa dizendo para nós o seguinte: a prática do espiritismo, como adiante veremos, requer muito tato para se desfazer o embuste dos espíritos mistificadores. Quando nós falamos sobre espíritos mistificadores, tanto para o adulto como para a criança, vai depender da forma como você pretende provocar um determinado tipo de efeito sobre o médium. Então eu posso me apresentar como uma pessoa muito importante para fazer com que o médium fique iludido com aquela presença, e aí então ele acreditando em quem eu sou, e a gente vai estudar um pouquinho sobre isso mais para frente, falando sobre a identidade dos espíritos, de que forma que nós podemos identificar os espíritos, se não pelo nome, de acordo com as suas intenções. E aí então, deixa eu só pegar aqui de novo. Então esses espíritos começam a se apresentar como sendo determinadas personalidades, e aí então o médium fica empolgado, ou então pode acontecer do próprio espírito também se manifestar de uma forma negativa. Nós lembramos que a crença popular fala muito sobre anjos, sobre demônios, sobre santos, sobre Exus, que inclusive acabou virando até um substantivo para identificar espíritos inferiores, né, e não mais uma entidade do candomblé, como nós já vimos anteriormente. Então ele pode se identificar com qualquer nome com o objetivo de provocar o terror naquele médium. Então ele pode aparecer para um jovem, para uma criança, para um adulto, e falar para ele que ele é o discípulo de Satanás, por exemplo. Para quem tem uma crença voltada para o catolicismo, então para as religiões protestantes, e tem contato com uma entidade que se identifica dessa forma, a primeira coisa que ele vai fazer é começar a alimentar aquele pavor por essa entidade. Ele não vai raciocinar para saber se realmente pode ser ou não. Porque como nós estamos sempre envolvidos por esse misticismo que trata dessas personalidades místicas, né, das religiões tradicionais, quando você se identifica, primeiro você corre, depois você pergunta por que você correu, porque é assim que acontece. Então, aquele nosso raciocínio, aquela nossa racionalidade de parar e pensar assim, não, isso eu sei que não existem essas entidades, eu sei que isso pode ser um espírito que está se manifestando, mas até a gente pensar dessa forma, né, a coisa já aconteceu. Então, esses espíritos mistificadores podem se apresentar das mais variadas formas. Um espírito pode se manifestar para o médium e dizer assim, eu sou o Chico Xavier e vim conversar com você.
dependendo do preparo que o médium tem, ele pode levar a sério isso. E levando a sério, ele começa então a ser influenciado por aquela mensagem que é transmitida. Então é isso que Kardec coloca, que a prática do espiritismo, ela requer muito tato para desfazer os embustes dos espíritos mistificadores. E lembrando também, quando ele fala a prática do espiritismo, e eu insisto muito nisso para vocês, ele falava para as pessoas que compravam esses livros na livraria. Ele não se dirigia a grupos mediúnicos de casas espíritas. Então quem quisesse praticar o espiritismo em casa tinha que ter cuidados, tinha que ter um bom preparo, tinha que estar muito bem estudado. Então é para essas pessoas que ele se dirige. Por isso a gente percebe que muitas vezes a sua linguagem parece um pouco óbvia para quem frequenta uma casa espírita. Só que esse caso sendo óbvio para nós, mais de 150 anos depois, fica muito fácil. Agora, quando se fala isso pela primeira vez para uma pessoa que nunca tinha ouvido falar na comunicação com os espíritos, a coisa já fica diferente. Então a gente percebe, como a gente já viu em outras situações, a linguagem fácil, a linguagem detalhada demais, detalhada em excesso, que Kardec algumas vezes utiliza, mas fala exatamente para aquelas pessoas que estavam começando o exercício mediúnico, ou a prática do espiritismo. Vamos lá, continuando aqui o nosso texto. Bom dia, pessoal que chegou. Se homens feitos são por eles enganados, a infância e a juventude estão ainda mais expostas a isso, por sua inexperiência. E a gente já viu em relatos que até mesmo grupos mediúnicos dentro de casas espíritas podem se deixar levar por espíritos mistificadores. Porque o espírito vem, usa uma linguagem amigável, transmite uma mensagem, a princípio, bastante cativante, bastante verdadeira dentro dos princípios morais que todos estudam, mas com o passar do tempo ele começa a semear alguns tipos de controvérsias, alguns tipos de intrigas, e aí então ele começa a provocar turbulência dentro do grupo. Então até mesmo dentro de casas espíritas isso pode acontecer. Né? Imagina para as crianças e jovens que fazem essa brincadeira. Como nós conversamos no nosso último encontro, quando Kardec falava da prática, a prática mediúnica para crianças e jovens, nós não conseguimos mentalizar exatamente em que circunstâncias isso ocorreria. Né? Mas nos tempos atuais, conforme a gente já conversou, isso acaba acontecendo, principalmente em grupos de adolescentes que fazem aquelas brincadeiras de evocação. Brincadeira do copo, brincadeira do pêndulo, do compasso, tábuas ou ouijas. Então eles fazem essas brincadeiras para que possam receber a resposta ou ver se acontece mesmo aquilo que passa nos filmes e tudo mais. Isso é uma reunião mediúnica, é uma reunião espírita, só que sem nenhum preparo. Então os jovens fazem evocação para que possam se divertir e não conhecem quais são os perigos desse tipo de comunicação. Né? O Brás lembrou, grande abraço, Brás, dizem que o Chico começou a impor uma resistência quando foi psicografar nosso lar. Né? Sim, né? Natural, porque era aquele receio às informações novas e tudo, né? Então até mesmo ele questionou sobre isso. E aliás, a própria Dona Ivone, do Amaral Pereira, também passou por isso. Ela foi publicar o livro dela 20 anos depois que ele estava pronto. Né? Então ela ficou assim, será que é isso mesmo? Será que está certo? E tudo mais. Então ela ficou cheia de dúvidas para que depois pudesse lançar aquela obra. Continuando. Sabe-se também que o recolhimento, é condição essencial para se tratar com espíritos sérios. Esse recolhimento a que Kardec se refere fala sobre aquele momento de prece, de concentração, de ter aquele momento de silêncio, sem brincadeiras, sem nenhum tipo de leviandade com o objetivo daquela reunião. Então, para que os espíritos sérios possam se manifestar, as reuniões e os participantes dessas reuniões também devem ter ali um objetivo bastante sério. As evocações feitas levianamente ou por divertimento constituem verdadeira profanação, que abre a porta aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária a um ato semelhante, seria de temer que, entregue a si mesma, ela o transformasse em brinquedo. Mesmo nas condições mais favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de mediunidade só a exerça sob a vigilância de pessoas experimentadas,
que lhe ensinarão, por exemplo, o respeito devido às almas dos que se foram deste mundo. Alguns pontos interessantes que nós temos aqui. Vamos levar o nosso pensamento para o contexto da época. Nós estamos ali 1862, 61, 62, logo após a publicação do Livro dos Médiuns, que era, né, chamado, ou também tem esse nome, Manual dos Evocadores. Então as pessoas tinham curiosidade para saber como eram. A gente pode imaginar aquelas pessoas que eram mais corajosas. Vamos fazer em casa para ver como é que é, vamos comprar aquele livro para ver o que acontece. Levam para casa e as primeiras perguntas que são feitas são aquelas que normalmente qualquer pessoa que tem esse contato pela primeira vez faria. Será que eu vou me casar? Será que eu vou ficar rico? Será que meu marido me trai? Será que ele não me trai? Será que eu vou ser mandado embora do meu emprego? Como é que Então, quer dizer, aquelas perguntas que dizem respeito ao dia a dia, ao cotidiano. Então, a princípio, aqueles espíritos amigos que levam que reconhecem, né, a seriedade daquela pessoa, mas também reconhecem a sua imaturidade para lidar com essas questões mais graves das comunicações dos espíritos, inicialmente pode até começar a responder essas perguntas. Mas depois ele percebe que começa a vir um amigo, uma outra amiga, todo mundo começa a fazer as mesmas perguntas, ele se afasta. É aí então que vem outro e toma o lugar e começa a responder essas perguntas. Só que essas respostas muitas vezes provocam transtornos muito grandes. Dá para imaginar, por exemplo, alguém perguntando, né, eu quero saber como vai ser a minha vida no futuro. Aí vem um espírito e diz assim, a sua vida vai ser muito curta, você vai morrer. Se é um espírito que está ali brincando, ele vai falar isso com a maior naturalidade, sem nenhum tipo de preocupação. E a partir daquele momento, a vida daquela pessoa que ouviu essa mensagem nunca mais vai ser a mesma. Porque ela vai ficar muito preocupada realmente com alguma coisa acontecer. Então é o que as pessoas costumam viver, né, nesses contatos que não são levados muito a sérios. Né? Um outro ponto que foi colocado aqui também. Como não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária de um ato semelhante, seria de temer que entregue a si mesma ela o transformasse em brinquedo. Então dá para imaginar, naquela época, as crianças querendo fazer uma reunião mediúnica sozinhas dentro de casa. Os pais saem para fazer algum tipo de trabalho, aí o irmãozinho corre com o outro irmãozinho também, vamos fazer aquela reunião? Vamos. Todo mundo se senta à mesa e começa então a fazer uma evocação. E os espíritos se manifestam, se houver possibilidade disso acontecer. E para finalizar esse terceiro trecho aqui, mesmo nas condições mais favoráveis, é de se desejar que uma criança dotada de mediunidade só a exerça sobre a influência de pessoas experimentadas. Então Kardec dizia que naquela época, se a criança é médium espontâneo, e existe alguém, um conhecido, alguém da família, algum grupo que possa orientá-la, ele não vê inconveniente na prática mediúnica dessa criança, desde que ela seja bem assistida. Já nos tempos atuais, quando você fala assim, o meu filho é médium, se a gente ajudar, se a gente orientar, será que ele pode psicografar? Hoje vamos botar a mão na cabeça e falar, pelo amor de Deus, não faz isso, que isso aí é quase que um pecado. Kardec via com naturalidade isso, exatamente porque ele via na mediunidade algo absolutamente natural. Só que ele recomendava todos os cuidados e todos os preparos para que o exercício mediúnico fosse bem feito. Então a gente não vê Kardec até agora proibindo absolutamente nada, não recomendando, recriminando qualquer tipo de atitude voltada para a mediunidade, mas ele era sempre muito cuidadoso nas suas orientações. Então a gente vê com o passar do tempo como a nossa cabeça foi mudando. O que a mediunidade era algo natural, ela se tornou nos tempos atuais algo excepcional. E até mesmo hoje isso é tratado quase como um culto e não mais como um recurso natural como era naquela época. A Cíntia colocou aqui em cima, né, quando algo some do nada e não consegue achar estando ali, a gente não enxerga, será espíritos brincalhões? Olha, sabe o que acontece? Só usando um exemplo, Cíntia, do filme O Sexto Sentido. Vocês se lembram que tem uma passagem do filme em que a mãe procura uma correntinha que era dela, que a mãe dela tinha dado, e ela encontrou na gaveta do filho. E aí ela perguntou pro filho, foi você que pegou? Ele falou, não fui eu. E realmente não foi. E ela começou a ficar aborrecida com ele, perdeu a paciência e tudo mais. Há situações em que realmente isso acontece, em que os espíritos, percebendo as condições favoráveis,
para provocar um fenômeno físico dessa natureza. E tendo uma intenção, aquela intenção de realizar aquela brincadeira para provocar um certo tumulto dentro de casa, isso acaba acontecendo. Tá? Isso pode acontecer também. Tá? Como o que, Florzinha, que você perguntou? Você quer saber esse trechinho da história? Que eu comentei agora? O fenômeno de transporte, por exemplo, né? O espírito pode, através do fenômeno de transporte que nós já estudamos, lá no comecinho dos efeitos físicos, ele pode pegar um objeto, desmaterializar num local e levar para outro. Né? Então isso é bastante comum de acontecer quando tem médiums de efeitos físicos. Né? Porque acontece aqui no ateliê, pois é, né? A gente tem três situações interessantes. Primeiro, alguém está fazendo isso, só para poder provocar. Segundo, a pessoa não se lembra onde pôs. E o terceiro, naturalmente, a gente coloca a culpa nos espíritos. Né? Então, pode acontecer. Se existe, né, no seu caso, por exemplo, né, a possibilidade de ser uma médium de efeito físico, ou mesmo seu marido sendo um médium de efeito físico, pode acontecer pode acontecer um fenômeno como esse. Claro que isso é raro acontecer, depende, você é de efeito físico, então a possibilidade, né? Nesse caso, então, tem que fazer aquele preparo vibratório dentro de casa, com o evangelho, com o estudo direitinho, para fazer com que esses espíritos não mais provoquem essa perturbação. Né? Então, é a atitude que você tem que fazer, e paciência também. Né? Às vezes você procura e faz, acontece, você já sabe quem está fazendo, já sabe por que está fazendo, e como Kardec recomenda, que você não se preocupe com isso. Né? Então, assim, não se preocupe, não se desgaste com isso, porque com o tempo os próprios espíritos vão se cansar percebendo mais que o objetivo deles não foi mais atingido. Então a recomendação que Kardec coloca é vencer pelo cansaço, é aquele cabo de guerra para ver, né, se ele com a brincadeira vai ganhar ou se você com seus valores vai ganhar. É a recomendação que ele traz para nós e naturalmente com todo o preparo para que esse tipo de situação não mais aconteça. Só um instantinho, pessoal, deixa eu voltar só um pouquinho aqui minha tela, já leio. A Cindizinha colocou aqui, né, recentemente, uma das meninas que frequenta a mocidade escreveu 2 textos em casa. Lendo, a gente tem a impressão de ser psicografias. Uma, inclusive, parece ser de um conhecido que desencarnou há pouco tempo. Ela comenta que não teve relação nenhuma com o que ela pensava ou sentia no momento, mas não sabe dizer de quem são os textos exatamente. Está morrendo de medo de ser tudo coisa da cabeça dela. Aliás, é tudo muito natural. Aliás, por isso que Kardec comenta, assim, dizinha, que quando se faz um tipo de prática mediúnica com pessoas que não têm esse preparo, um dos problemas é ela achar que é tudo coisa da cabeça dela e não levar a sério o fenômeno mediúnico, não reconhecer a intenção do espírito que está se manifestando, não saber como lidar caso isso se transforme num problema, não saber o que fazer com a mediunidade, que é um instrumento que ela possui. Né? Então a gente vê que são várias situações e esse é um dos inconvenientes que Kardec alerta. Se você por acaso tem um adolescente, um jovem, uma criança que tem essa prática em casa, você não sabe como fazer. É como se você deixasse uma criança dentro de casa. Imagina você deixa aí uma criança da sua família sozinha em casa, aí vocês todos saem, ela fica sozinha. Aí ela abre a porta para um estranho que está passando na rua para ficar fazendo companhia para ela. A gente nunca sabe o que vai acontecer. Pode não acontecer nada, que seja um adulto, né, um estranho, mas que tenha boa índole, como pode ser alguém com más intenções. No caso da mediunidade é a mesma coisa. Você convida alguém de fora, que você não conhece, para frequentar a sua casa. Se você não tem maturidade para isso, no caso de uma criança, de um jovem, ou uma pessoa que não tem nenhum tipo de conhecimento que é relativo à mediunidade, pode acontecer esse tipo de transtorno. Né? Ontem a gente estava lendo um livro dos médiuns, né? Ela se identificou com a parte dos médiuns intuitivos. Acho que pode ter sido um pouco disso com ela. Né? Pode ser, e aí nesse caso, o desenvolvimento mediúnico feito dentro das casas espíritas, como a gente já comentou nos moldes atuais, vai fazer com que o médium comece a identificar exatamente o que ele produz, como um fenômeno anímico, coisa da cabeça dela, principalmente se é intuitivo, porque os intuitivos que sofrem esse tipo de dúvida. Porque ele tem uma ideia que está na cabeça dele, ele começa a escrever, ele não sabe. Já o médium que psicografa de uma forma mecânica ou até semimecânica,
você sente o braço mexer. Então você sente o braço, você sente formigamento, você sente todos os efeitos e tudo mais. E isso faz com que você tenha pelo menos alguns indícios de que alguma coisa real aconteceu. E não foi só um pensamento que ocorreu naquele momento. E o médium só vai conseguir diferenciar, principalmente se ele for médium intuitivo. Se ele, com a prática, então ele vai numa reunião, 2, 3, depois de 15, 20, 30 reuniões, ele já vai começar a entender exatamente o que está acontecendo. Aí ele vai parar e vai falar assim, agora eu estou entendendo, isso aqui não é meu. Ou então eu estou criando alguma coisa. E às vezes tem médiums que ficam naquela expectativa tão grande de querer escrever que ele inconscientemente acaba criando um texto, que é o caso do animismo inconsciente que a gente sempre comenta, né? Do animismo que é inconsciente nesse caso, que a gente sempre comenta. Então a recomendação é, já que você não tem certeza, não sabe como lidar com isso tudo, casa espírita. Trabalha na orientação mediúnica. Se por acaso o centro espírita indicar que é recomendável que faça apenas um trabalho, né, de um tratamento espiritual, no caso do magnetismo, a evangelização, o estudo, e antes de fazer qualquer tipo de prática mediúnica nessa idade, é o mais recomendável. Né? Então essa é a orientação inicial que a gente tem. Ela está me enchendo de perguntas, eu não sei direito o que dizer, né? Vou passar o link do estudo de hoje para ela, tá joia. Né? Ou então convida ela para participar com a gente também, que vai ficar tudo bem. Maria Júlia colocou lá em cima, bom dia, né? A minha sobrinha de 2 anos falou outro dia que viu a avó, Boboc, o nome dela, né? Levou ela na escola, deu um beijo e disse fica com Deus, né? A vovó, é vovó Bobo, que é o nome que é dado? Eu não sei como é que pronuncia. É minha... Deixa eu ver aqui. É minha cunhada que morreu tem 1 ano, né? Ela sempre chamou a avó de vó Bobo, né? Quase mostramos a avó no Face, né? Ela falou vó boba, né? Ela pode ser uma médium de evidência? Pode, né? O que é interessante a gente lembrar, Mary, é que o limiar entre a fantasia de uma criança e a realidade mediúnica, ela é uma linha muito tênue que separa. Então não é somente através de um evento que é capaz de você dizer assim, não, ela realmente viu um espírito ou não. Então você vai ter que identificar qual é o conteúdo da informação que a criança passa. Como eu li para vocês na nossa reunião anterior, eu peguei o depoimento de uma mãe. Esse depoimento está na revista Isto É, de 2007, As Crianças e o Além. As Crianças e o Além, o artigo. E aí fala então de crianças que são médiums. E são relatos que a revista coletou de pessoas que não são espíritas, né, de pessoas absolutamente distantes dessa orientação. E aí conta a história de uma criança de 1 ano que apontou uma foto numa parede de uma senhora que já tinha desencarnado há muitos anos, que inclusive nem a própria mãe tinha conhecido, né? E que tinha desencarnado de câncer de mama e tudo mais, e a criança chamou pelo nome, falou exatamente que ela estava dodói, apontou o local onde ela estava doente. Então, quer dizer, você tem que somar. Não dá para a gente simplesmente trazer uma definição absoluta de um fenômeno mediúnico sem que você tenha elementos para que possa fazer um julgamento correto. Então, não é a preocupação, será que é verdade, será que não é? Se essa criança for médium, ela é médium. Se ela não for médium, ela não é. Mas o relato que ela traz é o que vai determinar exatamente qual vai ser a forma de proceder da família diante da mediunidade ostensiva de uma criança. Agora, é uma tendência natural que, com o passar do tempo, conforme ela vai evoluindo, para a maioria das crianças, a mediunidade costuma cair no adormecimento. Até porque a gente lembra que conforme ela vai se desenvolvendo, se envolvendo com as atividades de escola, se desenvolvendo com as atividades com os colegas e tudo mais, a mente dela começa a ficar muito mais ligada à realidade que ela está vivendo do que nessas imagens do mundo espiritual. Então os psicólogos, como a gente viu naquela própria revista, uma psicóloga que trata dessas questões, ela diz assim, como ela não é espírita, a visão dela naturalmente vai ser dentro da visão materialista da psicologia. Então ela vai dizer assim, que normalmente a criança cria esses amigos espirituais, que é uma forma dela não ficar sozinha. Principalmente se é filho único, se é criança que tem uma diferença muito grande entre irmãos. Então ela começa a brincar com as bonecas, brincar com o carrinho, começa a jogar bola, conversando com alguém.
É uma forma dela sair daquela solidão. Agora, para muitos casos, não apenas naquilo que você vê, na forma dela brincar, mas tem situações inusitadas que de repente ela chega para você e fala assim: olha, eu acabei de ver uma pessoa no meu quarto. Aí você vai parar e vai pensar: bom, ela não estava brincando, isso pode não ser coisa da cabeça dela, então registra essa informação e espera o desenrolar para ver se isso se torna recorrente. Se começar a se repetir, começar a contar coisas que a cabeça de uma criança não comporta, já vem um indício concreto do desenvolvimento, do afloramento da mediunidade. Tá? Então, a gente tem muita pressa de fazer as coisas. Então, uma criança que falou alguma coisa, você fala: nossa, eu acho que foi. Hoje a minha sobrinha vai fazer 20 anos agora, no mês de setembro, mas quando ela era pequena, ali por volta dos seus 3, 4 aninhos, era comum ela ficar olhando para o canto do teto do quarto dela, no alto, e ficar dando risada sozinha. Aí na nossa cabeça ficava um olhando para a cara do outro assim: será que ela está vendo alguma coisa? Será que não está? Depois de um tempo aquilo parou. Sei lá se ela estava rindo, lembrando de alguma coisa, sei lá se ela está vendo alguma coisa. Então a melhor forma de lidar com isso é lidar de uma forma natural. E começar a observar a frequência com que isso acontece. E não ficar desesperado, qualquer coisinha que a criança está falando, tem pai que fica tão apavorado que já pega a criança, quer levar num psicólogo, quer levar no centro espírita. É sempre lidar de uma forma natural, a melhor coisa que você tem para fazer. Né? E a partir do momento em que começar a observar que de fato é um fenômeno mediúnico que está acontecendo, é começar então a fazer aquele trabalho, né, de evangelização. Aliás, a evangelização independe da necessidade, né, de um tratamento espiritual. A evangelização é mais para poder mesmo fazer com que a criança seja envolvida, né, por uma crença, tendo conhecimento do mundo espiritual dentro daquilo que cada religião oferece. Né? Imagina numa família evangélica, por exemplo, os pais chegam e falam assim: olha, o meu filho de 3 anos fala que está vendo gente dentro de casa. Para uma criança dessa idade, leva para um pastor, o pastor vai querer fazer um exorcismo com ela. Dá para a gente imaginar qual é o trauma que isso vai gerar numa criança por falta de conhecimento, tanto dos pais como da criança, como da instituição? Então, para nós que temos essa noção de que a mediunidade é algo natural numa criança, temos que lidar com naturalidade também. Eu vou passar aqui para nossa amiga Florzinha e já volto em seguida. Né? Aqui embaixo o Fernando colocou, né, diz o Dr. Sérgio Felipe que a glândula pineal está em seu auge na infância. Né? Olha, na verdade o psiquismo da criança ele tá muito fértil nessa fase, exatamente por falta das atividades do cotidiano. Mas conforme ela vai amadurecendo, vai se desenvolvendo, ela vai tendo contato com outras, né, com outras realidades. Aí sim que a coisa fica diferente. Tá? Florzinha, eu vou liberar para você. Me dá 5 segundos antes de você pegar o microfone, só para mudar a configuração aqui do meu gravador, tá? Senão eu acabo perdendo aquilo que você vai falar e não fica na gravação. Rapidinho. Eu te dou um ok na área de texto. Rapidinho, tá? Deus é que som, ok? Certo? Certo. Bem rapidinho. Eu tenho um rapaz que trabalha aqui para mim, marceneiro, que é um menino bom, um rapaz, uma pessoa boa, assim, e ele, assim, de bons... Guri trabalhador, honesto e tal, e ele tem uma menina com 18 anos. E essa menina é uma médium vidente desde criança. A coisa ficou, ontem ele veio aqui, ele me contou, a coisa ficou tão insuportável dentro da casa deles, porque essa menina, além de outros espíritos, essa menina vê uma outra menina que está sempre perto dela. E eles têm uma casa de 2 andares e dormem todos eles junto no quarto do pai com a mãe, porque eles têm pavor daquilo que eles estão vendo. A ponto que a menina já influenciou a mãe e quando entardece, assim que o seu Beto não chega em casa, eles saem tudo para fora. Aí eles chamaram o pastor e o pastor mandou queimar tudo que tinha dentro do quarto dela. Os ursinhos de pelúcia, o guarda-roupa, ele é marceneiro muito caprichoso, ele trabalha muito bem, uma série de coisas. Eu não sei o que aconteceu, eles não concordaram com isso, foram indo, até que pararam numa casa espírita. Na casa espírita, eles foram orientados a fazer o evangelho no lar, levaram a menina lá e tal, e essa menina se manifestou na casa espírita dizendo
que ela era muito amiga da filha do seu Beto e que ela estava muito bem dentro daquela casa, que ela não ia sair de lá. E a menina, ela aparece assim em qualquer momento e ela vê com requintes assim de percepção, ela enxerga tudo. Com esse amparo que a Casa Espírita está dando, essa menina já está um pouco melhor, já está se esclarecendo, já sabe que morte não existe, todas essas coisas. Mas o sofrimento deles dentro de casa é muito intenso. E o seu Beto estava muito preocupado porque ele tem uma relação de muito amor e carinho com essa filha, são espíritos muito amigos, e a menina estava a ponto de enlouquecer dentro de casa. Aí a menina arranjou um emprego, saiu, foi trabalhar e tal, mas a outra sempre junto e dizendo que não sai de lá, que ela se sente bem. Quando eu falei que eu era espírita, o seu Beto assim ficou... Como é que eu vou dizer para vocês? Como ele é muito meu amigo, ele ficou muito feliz e disse que ia trazer a guriazinha para falar comigo. E agora minha pergunta é a seguinte, Zeque. Até onde eu posso, porque fora essa menina, existem mais 6 espíritos que se manifestaram na casa. A menina não me parece uma pessoa má. Mas esses outros espíritos são espíritos zombeteiros, eles estão lá para incomodar. O que, Zeque, e vocês aí acham, até onde eu posso conversar com esta menina, dentro da experiência que eu tenho, porque eu também vejo, né, e acalmar essa família, mas não dizer coisas assim que a guria se espante, que a guria fique aterrorizada mais do que está sendo agora. Estou passando para ti. Para mudar essa configuração aqui, vamos lá. Florzinha, a primeira recomendação é mostrar para ela que é natural. Você pode andar num ambiente encontrando com outras pessoas, e a pergunta é, o que você vai fazer com isso? Você vai sair correndo, você vai gritar? A partir do momento em que não existe nenhum transtorno direto, no caso de um processo obsessivo, por exemplo, em que há realmente grande sofrimento, ele dá com naturalidade. A doutrinação ou a orientação que esses espíritos devem receber, isso faz parte do centro espírita. Então, nesse caso, essa jovem começar a frequentar, se for possível, um grupo de instrução, no caso de ser adolescente, né? Qual a idade dela que você colocou? 19 anos? É isso? 18 anos, né? Nesse caso já é uma mocidade que ela pode frequentar, ou mesmo um grupo de estudo mediúnico, para que ela possa entender que o fenômeno é natural. E de que forma que vai lidar com o fenômeno. Né? Lidar com naturalidade com a presença dos espíritos dentro de casa, porque não tem como evitar. Chico Xavier cruzava com o espírito dentro de casa, Edivaldo Franco cruzava com o espírito dentro de casa, Ivone do Amaral Pereira trombava com o espírito dentro de casa o tempo todo. E a questão é, eu estou vendo um espírito e eu sei que é natural. Tanto que assim que crianças, numa idade mais jovem, elas acabam lidando com tanta tranquilidade de ver esses espíritos, conversando com elas, desde que não seja aqueles casos que eu conversei com vocês, né? Aqueles casos de obsessão, que elas falam o nome das pessoas, conversam com outras crianças e tudo mais. Né? Tem uma médium que é muito, que também é uma médium muito potente, ela chama Maíse Braga, ela é uma das grandes palestrantes da Comunhão Espírita de Brasília, e ela normalmente conta a história dela, que durante a infância ela andava pelas ruas e ela via crianças sentadas nos muros das casas. E ela cumprimentava, ela dava tchau. E os pais, sendo espíritas, sabiam que ela era médium e sabia que realmente ela estava vendo espíritos. Então lidar com naturalidade. Então, quer dizer, o Evangelho no Lar, o trabalho que ela faz, principalmente o trabalho de passes, né? Porque se há essa presença dos espíritos, naturalmente acaba também havendo essa influência fluídica de um espírito sobre a ela que é encarnada. Então, ele perseverar. É uma coisa que tem que ter paciência. Kardec, como eu comentei com vocês, ele relata na Revista Espírita que teve uma jovem que passava por um processo de possessão extremamente grave, que era aquele espírito assim que estava quase jogando a garota numa fogueira, jogando ela contra carruagens que passavam. Ele ficou durante 3 meses ininterruptos auxiliando naquele processo de desobsessão. E no caso de uma pessoa que passa por uma situação como essa, algumas vezes ela vai ficar, durante a vida toda dela, convivendo com esses espíritos. Então, quer dizer, como ela não pode mudar a circunstância que ela está vivendo, né? Sim, então, pois é, exatamente, essa falta de orientação. Aí você vai numa religião como essa, que pega também um religioso, um sacerdote, que não tem esse conhecimento e faz uma cena bizarra daquela lá de queimar coisas, de fazer e acontecer, acaba depois provocando esse trauma.
Então precisa, a primeira coisa, destraumatizar. E dizer para ela, né, olha, é natural que você veja, você talvez possa continuar a ver isso durante toda a sua vida. A sua questão é você lidar com naturalidade. Da mesma forma que você encontra um espírito cruzando com você na rua, te dando um sorriso, você pode encontrar alguém no ponto de ônibus fazendo a mesma coisa. E ela continuar o trabalho de instrução, o trabalho de tratamento espiritual, o trabalho de evangelização em casa, para que possa haver ali a harmonização dela e da família, preferencialmente com a presença da família. Porque não adianta ela querer fazer sozinha, enquanto a mãe fica apavorada, o pai fica apavorado. Todos têm que ser instruídos. É como se fosse uma... não é uma doença, mas vamos pensar assim. Imagina que uma criança, numa determinada idade, começa a desenvolver uma diabetes. O que os pais têm que fazer? Levar ao médico. O que o médico faz? Começa primeiro orientando os pais. Olha, seu filho tem isso, a forma de lidar com isso é dessa forma, tem que mexer com alimentação, com medicação, com isso e com aquilo. Então, na verdade, tem que orientar os pais, mostrando que a filha tem uma faculdade que é absolutamente natural, apesar dos seus inconvenientes. Né? Mostrar para a menina que ela é uma pessoa absolutamente normal, que ela também pode lidar de uma forma natural, e a única coisa que ela precisa aprender a fazer agora é ser seletiva. Que tipo de seleção que ela vai fazer? Quais são os espíritos com quem ela vai ter uma relação mais próxima? E nesse caso vem exatamente a parte da evangelização, da autoevangelização, da moralização dela, da instrução e tudo mais. E perseverar, não é algo que em 2, 3 sessões vai se resolver. Esse espírito, por exemplo, dessa amiga, que se sente muito bem perto dela, quando ele fala que eu não vou sair daqui, vai depender dela começar a se transformar para que esse espírito também seja evangelizado. Porque nas reuniões que se fazem do Evangelho em casa, os espíritos estão presentes. Aí então chama por esse espírito, conversa com a família toda, conversa com o espírito, e com o passar do tempo, todas as coisas vão se ajeitando. Essa fase inicial de desequilíbrio é realmente algo que perturba, principalmente quando não está acostumado. Até mesmo médiums que têm conhecimento passam por esse processo. Né? Deixa eu ver aqui, eu gostaria de poder falar com eles sem aterrorizar. Então, a forma de não aterrorizar é explicar exatamente que é uma forma muito natural. Você pode contar histórias felizes de mediunidade e depois você dá uma pincelada que tem alguns inconvenientes que podem acontecer, principalmente quando não há aceitação do médium, nem da família, quando não há essa ideia da moralização, quando esse terror fica alimentado dentro dela. Quando você começa a mostrar que é tudo natural, muita gente chega e fala assim, nossa, teve alguém que fez alguma coisa lá e viu um espírito dentro de casa. Aí você olha e fala assim, ah, tá. E tá tudo bem com ela? Com aquela mais da naturalidade, né? Agora tem gente que põe a mão no rosto e fala, jura, me conta. Aí quer dizer, você vai alimentando cada vez mais aquele pavor, aquela fantasia, aquela coisa toda que vai sendo criada, né? Então, é começar a mostrar que tudo isso é natural. E como sendo natural, tem que aprender a lidar com ela agora da melhor forma. E continuar frequentando. Fala para ela, continua frequentando o centro. Não é em 3, 4, 5 sessões que isso vai se resolver. Seria muito bom se fosse logo no começo. Mas algumas vezes você pode demorar. Então fala para ela assim, olha, começa a frequentar a casa espírita, não para poder fazer um tratamento. Começa a frequentar a casa espírita para você conhecer a casa espírita, para você se tornar uma pessoa melhor, para você se ambientar com os novos amigos, com uma nova ideia a respeito dessa habilidade que você tem e tudo mais. Assim como nós temos crianças que são superdotadas, que são levadas para escolas para serem tratadas de um modo natural, nós temos jovens que são médiums, que são levados para a escola de mediunidade, digamos assim, que é a casa espírita, com seus cursos, com suas atividades, com seus tratamentos, e a partir dali ela começa a se desenvolver. E paciência. E vai conversando sempre. Se você puder oferecer livro para ela, eu já falei para vocês de um livro, da Sueli Caldas Schuber, é Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Esse livro ela escreveu para leigos, tá? E para pessoas que estão tendo contato com a mediunidade e não sabem o que fazer. Esse livro é excelente. Eu recomendo porque eu tive a oportunidade de ler, vi que é muito interessante, vi que é muito instrutivo. Ele fala numa linguagem muito simples para aquelas pessoas que não têm conhecimento, então ela fala do beabá. É o começo, a instrução, a educação, o equilíbrio emocional, o equilíbrio fluídico dela, através do magnetismo, do tratamento magnético, e depois deixar a coisa fluir. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. Que inclusive a própria Sueli Caldas Schuber ela conta a sua própria história, porque ela também passou por esses inconvenientes no início. Depois ela foi lidando de modo natural. Deixa eu ver aqui. A Zilus colocou lá em cima para nós também.
minha sobrinha de 6 anos escreveu uma carta e disse que era do tio Zé, meu irmão desencarnado, e ele pediu para entregar para minha avó, a mãe de vocês, né? Deixa eu ver aqui, que mais? Ela desenhou um hospital e disse que ele estava lá. Então isso pode acontecer também. Agora, nesse caso, né, é importante não estimular a criança a essas psicografias, a esses fenômenos, né, exatamente por esses inconvenientes dela não saber lidar com os tipos de espíritos que vão chegar até ali. Antes todos fossem bons. Então a mesma preocupação que a gente tem com uma criança que começa a ter contato com outras pessoas que nós não conhecemos, pessoas que são estranhas, porque pode machucar a criança, pode fazer alguma coisa que seja inconveniente, pode influenciá-la de uma forma negativa e tudo mais, o mesmo cuidado a gente tem também com os espíritos, sem nenhum problema, né? Vamos lá, continuando aqui o nosso texto. Tá. Vê-se, pois, que o problema da idade está subordinado tanto às condições do desenvolvimento físico quanto às do caráter ou amadurecimento moral. Esse amadurecimento moral, a gente já falou sobre isso, que a palavra moral é muito utilizada nessas traduções, mas que na verdade significa o amadurecimento psicológico, né, emocional do jovem, da criança, né? Entretanto, o que ressalta claramente das respostas acima, aquela que nós estudamos na semana passada, no nosso encontro passado, é que não se deve forçar o desenvolvimento da faculdade mediúnica nas crianças, quando ela não se desenvolver de modo espontâneo, e que, em todos os casos, é necessário empregá-la somente com grande circunspecção, não se devendo jamais provocá-la ou encorajar o seu exercício pelas pessoas fracas. Então, se a criança tem a mediunidade ostensiva, mostrar para ela a naturalidade, explicar como lidar com isso tudo, sem fazer dela uma atividade rotineira. No caso de uma criança que não possui os sinais da mediunidade, não estimular para saber se a criança tem condições de ser médium ou não. É a recomendação que ele dá. Deve-se afastar da prática mediúnica por todos os meios possíveis as que apresentem os menores sinais de excentricidade nas ideias ou de enfraquecimento das faculdades mentais, porque são evidentemente predispostas à loucura, de qualquer motivo de superexcitação pode desenvolver, né? Então aqui a orientação que ele coloca é que muitas vezes pessoas, quando ele fala da loucura, é porque a gente está no século XIX. Então quando você falava em doença psiquiátrica, você inevitavelmente falava de loucura. Hoje essa loucura ela começou a se modificar e a psiquiatria, através dos seus estudos, começou então a ramificar esses distúrbios psicológicos para poder entender o que é depressão, o que é esquizofrenia, o que é transtorno bipolar, o que é distúrbio do pânico, o que é deixa eu ver o que a gente pode colocar, o que é uma deficiência intelectual. Então tudo começou a ficar mais definido. Nesse caso, dessas pessoas que apresentam qualquer tipo de transtorno, a recomendação é que não se faça nada relacionado com o estímulo da mediunidade. Exatamente porque, de acordo com o seu estado psíquico, ela pode se comportar de um jeito ou de outro, dependendo do estímulo que ela recebe. Então, se ela está deprimida, se é uma pessoa que é depressiva crônica, se você estimula a prática mediúnica, até nos tempos atuais, ela é médium, não, você tem que ir no centro espírita para você praticar a sua mediunidade. Nesse caso, ela já traz esse transtorno, que é a depressão. Dependendo do tipo de influência que ela recebe, isso pode agravar. Então aquilo que Kardec chamava de loucura na época dele, nós chamamos de transtornos mentais, que podem ser dos mais diversos e nos mais variados graus. Então a pessoa começa a exercer a mediunidade. E aí então ela começa a apresentar alguns sinais. Ela começa a ficar mais agitada, mais angustiada, e essa angústia acaba acontecendo de uma forma negativa. Eu até comentei com vocês há um tempo atrás, há não tanto tempo atrás, né, numa dos nossos encontros, que no trabalho de atendimento fraterno, por exemplo, pode acontecer de pessoas que querem ajudar pela boa vontade, acabam sofrendo a influência dos problemas alheios.
Então vamos supor que eu seja uma pessoa que tem tendência à depressão. Aí eu vou frequentar uma casa espírita, vou fazer um trabalho que seja pela internet de ajudar as pessoas, e aí, então eu começo a ter contato com problemas e mais problemas, com lágrimas, com sofrimento. Eu, de certa forma, começo também a absorver aquilo, como já aconteceu. De uma colega trabalhando com a gente, ela tinha esse problema, ela foi afastada do trabalho, ela falou assim, oba, agora eu tenho tempo livre, eu posso ajudar em alguma atividade. E começou a trabalhar no atendimento fraterno. Não deu outra, começou a agravar a condição dela, o psiquiatra recomendou, você precisa se afastar dessa atividade, porque você não tem condições emocionais para lidar com o problema dos outros. A mesma coisa da mediunidade pode acontecer também, né? Tete colocou bom dia, né? Eu sou novo nesses assuntos, mas sentir um calor no pescoço e cabeça tem algum significado? Pode ter, dependendo das circunstâncias. Tem que analisar em que circunstâncias isso acontece. É no momento em que você está concentrado, fazendo um estudo dentro da sua fé, é um ambiente que você frequenta, isso é recorrente. Quando isso acontece, o que mais surge de sintoma, né? Então, quando se fala em médiuns ostensivos, no momento em que ele percebe a presença de um espírito, cada médium responde de um jeito. Tem médium que responde com um arrepio forte nas costas, tem outro que arrepia com peso forte no pescoço, na nuca, tem outro que sente calor, tem outro que sente frio, tem outro que sente dormência. Então cada médium responde de um jeito diferente. Então, na verdade, tem que saber se autoconhecer, porque é esse autoconhecimento que é bastante interessante. Só para fazer um paralelo, né? Né? Espero que seja algo agradável, então, tá, Tete? Se for algo agradável, está de bom tamanho, né? Agora, se for algo assim que te incomoda muito, tem que saber exatamente o que está incomodando, né? Então, só para vocês terem uma ideia, só fazendo um paralelo de um assunto que não tem muita coisa a ver, eu assisti a um documentário recentemente falando sobre medicina aeroespacial. Então, isso trabalhava com os pilotos da Força Aérea Brasileira. Esses pilotos eles fazem exames rotineiros dentro dessa área da medicina aeroespacial para saber como ele reage à altitude, à pressão, para se por acaso ele começar a perceber se ele estiver sentindo falta de ar por causa da hipóxia, da altitude. Então ele começa a ter um formigamento no lábio, formigamento na ponta do nariz, ele começa a sentir um pouco de dor de cabeça, então ele já sabe que está tendo um sintoma que pode levá-lo à inconsciência e consequentemente a um acidente aeronáutico. Então, todos os anos, os pilotos fazem esses exames para que eles possam se conhecer, para que, através das simulações que eles fazem, os sintomas comecem a se manifestar. Então, ele já sabe que, se ele estiver sentindo determinado tipo de situação, alguma coisa está para acontecer. Então, ele tem que tomar essas medidas. No caso, aumentar a oxigenação, qualquer coisa que ele tem que fazer na época. No caso da mediunidade, é a mesma coisa. É através da prática mediúnica que o médium começa a se conhecer, para saber exatamente quando o fenômeno está acontecendo, qual é a natureza do fenômeno, qual é o tipo de espírito que está ali presente e como ele vai ficar depois. Sem essa prática, não adianta ele querer fazer. Não adianta ele querer chutar, será que é, será que não é? É através da observação constante que essas informações vão surgindo. Tá? Então, não sei se foi somente nessa situação que você comentou, Tete, se foi só agora que você sentiu isso, ou se isso acontece com frequência. Começa a observar. Isso não tem nada demais. Se continuar acontecendo, ótimo, não tem problema nenhum. Agora sim, se isso acontece, qual é exatamente o resultado dessas sensações? Qual é o ambiente, que tipo de pessoas que se aproximam, qual é o assunto que você frequenta? Tem pessoas que vão a barzinhos, a boates, começam a se sentir mal. Aí ele pensa assim, poxa, mas por que toda vez que eu vou nesses lugares eu me sinto mal? Aí com o passar do tempo ele percebe que é médium sensitivo. Que cada vez que ele vai num ambiente como esse, ele capta as vibrações dos encarnados e dos desencarnados naquele ambiente de balada, naquele ambiente de álcool, de fumo, de pessoas com a libido alterada. Então aquilo provoca um mal-estar naquela pessoa. Então ela já sabe que não pode frequentar aquele local. Como também, como a gente já comentou, em cemitérios, em hospitais, em determinadas casas, né, de certas pessoas. Então ele vai se conhecendo. E isso pode acontecer de um modo rápido, se por acaso tudo acontecer de uma forma muito ostensiva, ou isso vai acontecendo gradativamente conforme ele vai observando. Algumas vezes ele demora anos. Aí tem médico que fala assim, olha, eu estou sentindo alguma coisa, eu acho que tal coisa vai acontecer. Depois de um certo tempo de experiência, aquela coisa começa a acontecer mesmo. Porque ele teve aquela experiência, porque ele já sabe como lidar com isso. Então, tudo é uma questão de auto-observação, começar a entender
a se compreender e a entender o que acontece à sua volta. Tá legal? Para a gente poder fechar aqui o último parágrafo, pessoal. As ideias espíritas não têm, a esse respeito, maior influência que as outras, mas se a loucura se declarar, tomará o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso se a pessoa se entregasse com excesso às práticas devocionais, e a responsabilidade seria atribuída ao espiritismo. Né? Aqui nesse caso a gente lembra, Kardec fala tanto dos transtornos psicológicos ou psiquiátricos, como também ele fala da superexcitação por causa da crença da pessoa. Às vezes ela começa a se envolver tanto com a fé dela, que essa fé começa a provocar nela determinadas reações. Como é o caso daquelas pessoas que vão aos cultos, às igrejas, às missas e tudo mais, e de repente começa a chorar no meio da prece, começa a ter convulsões, pessoas que desmaiam. A gente vê isso na televisão. E muitas vezes parece uma encenação, que de fato algumas vezes é uma encenação. Então tem aquelas simulações, né, quando a reunião não é feita com o devido critério. Então um fica simulando o primeiro tombo e as outras que estão próximas são excitadas, super excitadas com aquele fenômeno e começam realmente a sentir o efeito daquilo tudo. Quando um começa a falar naquelas línguas estranhas, várias pessoas começam a falar ao mesmo tempo. Se o fenômeno é legítimo ou não, a gente não sabe. Teria que fazer um estudo mais cuidadoso. Mas a gente pode perceber que essa excitação é muito comum. Tanto no caso desses transtornos psicológicos, como também na excitação da fé. O que se pode fazer de melhor com qualquer pessoa que revele tendência à ideia é dirigir as suas preocupações em outra direção, a fim de proporcionar descanso aos órgãos enfraquecidos. Aí nesse caso fala do psiquismo, né? Chamamos a atenção dos leitores a esse respeito para o parágrafo 12 da introdução do Livro dos Espíritos. Né? E ela fala sobre a influência dos espíritos, a identidade dos espíritos e tudo mais. Bom, nós fechamos esse assunto. Eu até queria falar com vocês um pouquinho mais sobre esse tema, mas a gente não vai ter tempo para isso, porque infelizmente ele é um texto um pouco longo. Mas eu tenho aqui, eu vou passar para vocês o link, e aí fica como lição de casa para vocês, a entrevista com Agnes Henriques. A Agnes Henriques ela é autora do livro Mediunidade em Crianças, e ela concedeu uma entrevista ao CVDE, que é o Centro Virtual de Divulgação e Estudo do Espiritismo, e ela respondeu algumas questões, aquelas que eram mais comuns. Tá? E aqui embaixo, deixa eu ver, ela colocou 13, 14, 15, são 15, 16, 17... 20 perguntas, tá? Então perguntas que vinham da entrevista e perguntas que eram feitas por pais, por pessoas que estavam envolvidas com esse problema. Então, tá aqui o link. Copiem, por favor. Tá aqui. Só um instantinho. Tá aqui, ó, esse é o link. Copiem e colhem no navegador e depois vocês façam a leitura, só para poder aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E também aqui, ó, que eu queria colocar para vocês, grande ilusão da nossa parte, né? Eu me programo para fazer aqui, eu faço um plano de aulas para a gente poder estudar e dá tudo ao contrário. Deixa eu ver aqui, espera só um pouquinho. Nesse vídeo do YouTube, nós temos aqui a própria Sueli Caldas Schubert dando uma entrevista. Pois é. Graças a Deus, né? Pior que se fosse aquela coisa monótona, todo mundo quieto, eu lendo à vontade, etc e tal. E aí, então aqui ela fala exatamente sobre mediunidade em crianças. Uma entrevista que ela concedeu em 2011, que está aqui, ó. Esse link também, ó. Então, uma entrevista de meia hora com a Sueli, que tem um profundo conhecimento sobre mediunidade, e ela fala exatamente sobre a mediunidade em crianças, portanto, então, faz parte do nosso tema, e a entrevista de Agnes Henriques lá em cima, que vocês podem encontrar, falando sobre do livro dela, Mediunidade em Crianças, e também respondendo a perguntas de pais que passam por essa experiência, né? A Fernanda colocou, para uma pessoa totalmente descrente, você daria o livro que é o Espiritismo de presente? Ela perdeu uma filha de overdose e um neto em um acidente.
Fernanda, vai depender da receptividade dela, porque ela pode ser completamente descrente, mas aberta a essas orientações que podem esclarecê-la. Tá? Qual a idade da filha dela? Você lembra? Porque nós temos vários livros interessantes que foram publicados pelo Chico Xavier, chamado Jovem no Além, Crianças no Além. Temos também, naturalmente não vai passar um livro como Memória de um Toxicômano, Memória de um Suicida, para uma mãe que já está sofrendo. Né? Então o que você pode começar para ela, para poder sensibilizá-la um pouco mais, né? Ele. Desculpa. Que você foi uma pessoa, já me veio uma mãe, né? E ele perdeu, tá? Então, nesse caso, é oferecer para ele livros que tratem do assunto, principalmente nessa linha, assim, um pouco mais leve, né? Dos trabalhos do Chico Xavier, porque ele vai começar a ter um contato, e é através desse contato que ele vai começar a ficar mais curioso para conhecer um pouco mais, né? Pois essa é uma forma que os pais têm de reagir, e ele precisaria certamente de uma orientação para isso. Mas é aquilo que eu sempre falei para vocês. O que é o Espiritismo? É um livro que vai falar de uma doutrina que, para uma pessoa que passa por uma dor muito grande, pode não trazer para ela aquilo que ela precisa. Então, primeiro você tem que sensibilizá-la, para depois você mexer com o intelecto dela. E nesse caso ela tem que estar disposta a isso. Né? Não adianta você querer forçar, não, você tem que ler, porque isso vai ser bom para você, porque você. Não. Conversa, oferece, sugere uma situação semelhante para que ele possa conhecer. No caso, por exemplo, daqueles vídeos da Rosana, né, da Tatiana, que desencarnou e tudo mais, aqueles vídeos são ótimos. Porque mostra uma jovem bonita, na flor da idade, construindo a vida, de repente desencarna num acidente automobilístico terrível. Né? Pois mas aí você teria que fazer a tradução, né? Você pega os textos, faz ali a transcrição, traduz para o italiano e tenta passar para ele. É um pouco trabalhoso, né? Mas não deixa de ser algo interessante. Aliás, é uma ideia, né? Porque a Rosana tem aqueles livretinhos dela que ela publicou. Você poderia pegar todos aqueles textos e traduzir e começar a difundir aí com o seu grupo, com o pessoal. É uma forma interessante de fazer. E nesse caso você trabalharia com ele. E depois que ele estiver interessado em conhecer um pouco mais, aí já começa a apresentar a doutrina propriamente dita. Aí oferecer para ele assim, livros para o que é o Espiritismo é uma opção interessante, né? Embora seja de debates, né? Mas oferecer para ele também, deixa eu ver aqui, o Céu e o Inferno seria interessante, principalmente na segunda parte, que Kardec fala sobre o passamento, tem aquelas tantas entrevistas que despertam curiosidade. E eu posso falar por experiência própria, né? Eu sempre fui uma pessoa envolvida no Espiritismo que sempre me interessei por psicografias. Então eu sempre adorava ler livros, tanto que eu comentei com vocês já que meu primeiro livro foi o Motoqueiros do Além, que é uma publicação do Centro Espírita Caminheiros, aqui em São Paulo, se eu não me engano é Caminheiros, que fala sobre acidentes automobilísticos, jovens que desencarnaram em acidentes motociclísticos. Né? E eu comecei a ler e adorava. Então todos os livros que falavam de psicografias me chamavam a atenção. Depois eu comecei a estudar a parte doutrinária e tudo mais. Né? Então se ele tiver o mesmo gosto, esse livro Céu e Inferno seria o ideal. Porque tem ali depoimentos de pessoas que são felizes, de jovens, pessoas que estão sofrendo e tudo mais. É um início. Então essas mensagens da Tatiana acho que seria um bom começo, eu acredito. Né? Ele pode ficar desesperado atrás da psicografia. Se ele se interessar em psicografia, já é um começo, Fernando. Porque ele vai falar assim, se isso aqui é verdade, então eu quero saber como é. Aí já começa o outro processo, que é o processo de esclarecimento e de orientação. Né? Então a gente tem que começar por passo. Primeiro sensibilizá-lo. Porque pelo o que a Fernanda colocou, ele está fechado dentro de casa, não conversa com ninguém, está sofrendo. Deus sabe qual vai ser o destino desse homem com tamanho sofrimento. Né? Então seria primeiro sensibilizá-lo, mostrar para ele que a coisa não é da forma como ele está imaginando. E depois começar a tentar fazer aquele trabalho de esclarecimento mesmo. Então primeiro tem que quebrar aquela carcaça que ele criou. Né? Pode. Quantos pais cometem suicídio porque não suportam a perda dos filhos? Né? Tem aquele livro muito interessante que é o Por Trás do Véu de Ísis, do Marcel Sotomayor, que infelizmente só tem em português também, que seria um livro muito interessante, que mostra a peregrinação de vários pais. Aliás, é um livro que eu recomendo para vocês, tá, meus amigos? O primeiro livro, As Vidas de Chico Xavier,
e depois Por Trás do Véu de Ísis. São 2 livros escritos pelo Marcel Sotomayor, que é um jornalista que conta a história do Chico e depois conta a história das psicografias, das pessoas que vão em centros espíritas buscar psicografia, e são 2 livros simplesmente deliciosos de se lerem. Tá? Vale a pena se vocês quiserem ter alguma coisa de interessante. Né? Seria bom perguntar, né, para a Ju qual material está disponível em italiano. Né? Na verdade, eu acho que tanto a Ju como a Fernanda, elas têm um bom contato, né, com essa parte do italiano. A Fernanda fazendo o trabalho, né, Por Trás do Véu de Ísis e As Vidas de Chico Xavier. Tá? Os 2, tem que tomar cuidado, Fernando, porque o Por Trás do Véu de Ísis tem um que chama Por Detrás do Véu de Ísis, que a Vaninha comprou e era de um autor completamente diferente do Marcel. Então os 2 livros, Marcel Sotomayor. Tá? Então tem esse detalhezinho aí que tem que ser observado. Tá legal? Bom, passei para vocês então os 2 links. Não deixem de fazer a lição de casa. Ouvir a primeira palestra, depois fazer a leitura do texto lá da Agnes Henriques, para poder aprofundar um pouquinho mais dentro desse tema. E para a gente poder concluir aqui para a gente poder já se programar para o nosso próximo encontro, o capítulo 19 será o papel dos médiums nas comunicações. Influência do espírito do médium, comunicações anímicas, sistema de médiums inertes, aptidão de certos médiums para línguas, música, desenho, etc. Dissertação de um espírito sobre o papel dos médiums. Então temos ali 4 tópicos para estudar nesse capítulo 19. E pensar que a gente começou o livro dos médiuns esses dias, né? Já estamos no capítulo 19 e já faz mais de um ano que a gente está estudando esse livro. Passou voando, passou voando.